E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre o elenco do Cruzeiro que disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior. São 30 jogadores inscritos. O Cruzeiro divulgou a lista nessa semana e a ideia desse vídeo é apresentar um pouco mais cada um dos jogadores, falar do histórico recente deles. São 4 goleiros, né? Marcelo, Otávio, Igor e Ítalo Brito. Como zagueiros, Rafael Silva, Bruno Alves, Pedrão, Henrique Silva e o Everton. Ítalo, Maian e Vitinho são opções para lateral direita, o Tarcísio é um lateral esquerdo, Ian pode jogar como zagueiro, mas é volante, Xavier, Henrique, Murilo e Malheiro também são jogadores de meio campo mais defensivos, Jonathan, Guimeira e Japa são meio atacantes que jogam preferencialmente centralizados, e também meio atacantes, mas que podem cair pelos lados. A gente tem Juan Gabriel, Denilson, João Rodrigues, Luiz Fernando, Josefer e Robert, além dos atacantes Arielson, Juan e Cauã Christian e Juan Fonseca, Juan Silva, Juan Índio, Juan. Mas vamos começar do começo falando aí dos goleiros, tá? O mais provável goleiro titular do Cruzeiro na Copinha é o Otávio, até porque ele é o único dos 4 que já jogou pelo Sub-20 do Cruzeiro. Os outros 3, né, Marcelo, Igor e Ítalo Brito, só jogaram pelo Sub-17. O Otávio tem aí 2 partidas pelo Sub-20, ele foi goleiro do Sub-17 do Cruzeiro nas 2 últimas temporadas. Ele que é de dezembro de 2005, então recentemente completou 17 anos, né? E ainda é um goleiro muito jovem, tá entrando aí no seu primeiro ano de Sub-20 e já deve ser o camisa 1 do Cruzeiro na Copa São Paulo. Se o clube quisesse, poderia ter levado o Rodrigo Basílio, né? Que ainda tem idade para jogar pelo Sub-20, mas o Rodrigo Basílio está no elenco principal. E além dessa experiência no Sub-20, o Otávio já foi relacionado para um jogo do profissional do Cruzeiro, partida contra o Patrocinense no Campeonato Mineiro do ano passado. Ele ficou no banco. O reserva imediato, até por uma questão de idade, deve ser o Igor, que também tem 17 anos. Ele foi o reserva do Otávio em praticamente toda a temporada no Sub-17 e jogou 6 partidas, tendo tomado 5 gols. O Marcelo, que inclusive está fazendo treinamentos com o time principal do Cruzeiro nesse momento, é ainda mais jovem, tem 16 anos, coleciona convocações aí para a Seleção Brasileira Sub-15 e Sub-17 e na última temporada jogou 2 partidas pelo Sub-17 do Cruzeiro. O Marcelo deve disputar a condição de titular do time Sub-17 do Cruzeiro com o Ítalo Brito, que também tem 16 anos, outro goleiro nascido em 2006, e na última temporada ele também jogou 2 partidas pelo Sub-17. Passando para os zagueiros, a gente tem aqui o Everton, que é o mais experiente, né, 19 anos, já jogou pelo time principal. São 15 jogos pelo profissional do Cruzeiro, né, considerando as temporadas 2021 e 2022, mas o Everton não deve jogar a Copinha de fato, porque ele foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará o Sul-Americano, se apresenta agora no dia 5 de janeiro. Então o Everton, que está até treinando com o elenco principal, vai servir a Seleção Brasileira, tomara que faça um bom papel por lá, mas se o Brasil for eliminado na primeira fase do Sul-Americano, o Everton fica na seleção até o dia 27, a Copinha termina dia 25, então eu diria que o único jogo que o Everton pode atuar seria a estreia do Cruzeiro na Copa São Paulo, coisa que eu acho que não vai acontecer. Um zagueiro que me agrada bastante, deve ganhar minutos aí na Copinha, é o Rafael Silva, que é um zagueiro canhoto, já tem 19 anos. Ele que passou por Ponte Preta e Valladolid antes de chegar ao Cruzeiro, completará 20 anos em janeiro, e é um zagueiro que eu vejo bastante potencial, até considerando a dificuldade que é ter zagueiro canhoto no mercado. Quem deve formar a dupla de zaga com ele é o Pedrão, que também já jogou pelo profissional. Foram apenas 2 partidas no ano passado, mas pelo Sub-20 ele jogou 26 vezes, então já tem também uma cancha. É um zagueiro de muita força física que eu acho que tem um bom potencial de desenvolvimento. O mesmo a gente pode dizer do Bruno Alves, que é mais novo, tem 17, ainda não jogou pelo Sub-20 do Cruzeiro, deve fazer isso durante a temporada, mas era provavelmente o principal zagueiro do Sub-17 no último ano, tendo jogado 29 partidas e marcado 3 gols lá no juvenil, né, no Sub-17. Quem formava a dupla de zaga com ele era o Henrique Silva, que também tem 17 anos e jogou 27 vezes pelo Sub-17 na última temporada. É outro zagueiro com potencial que a gente deve ter um pouco mais chance de ver jogando agora, mas fica aquela dúvida se o Cruzeiro jogará com 2 zagueiros de área ou com um trio defensivo, como aconteceu na reta final do Sub-20 e também na Série B do ano passado. E essa é uma dúvida que a gente tem tanto para o Pessolano no elenco principal quanto para o Fernando Seabra no time Sub-20.
sub-20, tá? Saberemos a partir do dia 2. O único lateral esquerdo de formação do elenco é o Tarcísio, que pode jogar como lateral ou como zagueiro. Na última temporada ele jogou 13 vezes pelo sub-20 do Cruzeiro. É um garoto de 19 anos, que completa 20 no próximo mês de agosto, e ele veio pro Cruzeiro depois de passar pelo Capivariano. Então, se a ideia do Cruzeiro for jogar com 3 zagueiros, é possível que a gente tenha o Rafael Silva ou o Tarcísio fazendo esse papel de um zagueiro pela esquerda. Mas se a ideia for jogar com linha de 4, a lateral esquerda é um setor aparentemente problemático desse time. Se não tiver o Tarcísio, vai precisar improvisar. Na lateral direita, o Cruzeiro tá levando 3 jogadores. O Ítalo, que tem 18 anos, foi titular do Sub-17 do Cruzeiro em 2021, fez uma bela temporada. Em 2022, jogou 27 partidas pelo Sub-20, então é um cara que já tem também uma cancha nessa categoria. O Ítalo é 2004, né? Então ele tá com 18 anos, completará 19 durante a temporada, e é um lateral de bastante recurso técnico. Inclusive, já jogou como meia atacante em algumas vezes, assim como o Mayan, que é também jogador de meio campo, mas foi mais aproveitado no Cruzeiro como um lateral direito mesmo, pelo menos foi assim na última temporada. Antes de chegar ao Cruzeiro, ele teve uma passagem pelo Sub-17 do rival, do Atlético Mineiro, e jogou 15 partidas pelo Júnior do Cruzeiro em 2022. Já o Vitinho, Vitor Gabriel, é muito moleque ainda, tem 16 anos, coleciona convocações para a seleção Sub-15, Sub-17, ainda não tem experiência jogando pelo Sub-20, né? Na última temporada ele era o titular no Sub-17, em 29 partidas marcou 2 gols, mas tem muito recurso técnico, muito potencial esse garoto e deve nos dar alegria no futuro se o Cruzeiro souber trabalhar com ele. Ian Lucas é um jogador que está entrando aí no seu último ano de categoria de base, ele é 2003, está no momento emprestado pela Ferroviária ao Cruzeiro, jogou 20 vezes pelo time Sub-20 na última temporada e marcou 2 gols, e ele já jogou partidas pelo profissional da Ferroviária, né, antes de chegar ao nosso clube. É um dos jogadores fisicamente e tecnicamente mais maduros aí desse grupo, tá? Acredito que uma boa campanha do Cruzeiro passará por um bom desempenho do Ian, que foi uma peça importante no título mineiro que o Cruzeiro conquistou na última temporada para cima do rival, né? A gente ganhou o Mineiro Sub-20 e ganhou o Mineiro Sub-17 também. Matheus Xavier tem 18 anos, jogou 3 partidas no elenco profissional do Cruzeiro durante a última Série B, deve ser também um jogador importante na Copinha. Pelo time Sub-20 ele jogou mais de 30 partidas na última temporada e ele já era titular do Sub-17 em 2021, então é um cara que está sempre jogando em bom nível, um volante que o Pessolano já elogiou bastante até nas entrevistas coletivas. Já o Henrique é um meio-campista que pode ser um segundo volante ou pode jogar como um meia, e é um cara que tem como uma das principais virtudes o arremate de fora da área, tá? O Henrique chuta muito forte, inclusive cobra bem faltas. Ele que é de 2003, está entrando aí no último ano de categoria de base, né? E na última temporada jogou 30 vezes pelo Sub-20, tendo marcado 5 gols. O Guilherme Malheiro é outro volante, que também está emprestado pelo Cruzeiro, vindo da Ferroviária, mesma situação do Ian, mas o Malheiro mostrou muito pouco na última temporada, tá? Foram só 7 partidas pelo Cruzeiro, e o Murilo é bem mais jovem, 16 anos, né? Ele que foi titular no Sub-17 do Cruzeiro durante praticamente todo o ano, fez 26 partidas e é um jogador nascido em 2006, ou seja, ele pode continuar jogando pelo Sub-17 nessa temporada 2023 também. O Jonathan é um jogador de meio campo que pode ser utilizado aqui como um segundo volante, mas ele é mais um meia atacante mesmo, tem características ofensivas. Ele que é muito garoto, tem 17 anos e jogou a Copa São Paulo de 2022 com a camisa do Retrô. Inclusive ele enfrentou o Cruzeiro, chamou a atenção e veio para o nosso clube, jogou 14 vezes pelo Sub-17 e 2 vezes pelo Sub-20. É um cara que eu vejo bastante qualidade, tá? Inclusive no arremate de fora da área, é um cara que finaliza muito bem com os 2 pés, inclusive, obviamente com um de cada vez. O Guimeira é um dos jogadores mais promissores do momento, né? Um meia atacante que pode ser esse camisa 10 centralizado, mas gosta de cair pelo lado esquerdo também, para facilitar aquela puxada para dentro e a finalização. Guimeira ainda tem 17 anos. Durante o ano de 2022, ele jogou 24 vezes pelo Sub-17, marcando 7 gols, e jogou 16 partidas pelo Sub-20, tendo marcado um gol, que foi muito importante, né? Um gol contra o Fluminense na Copa do Brasil Sub-20, que levou o duelo para os pênaltis e o Cruzeiro se classificou. O Guimeira já sobrava na turma lá no Sub-17, agora precisa se provar num nível mais alto no Sub-20,
onde o Japa já começa a despontar também. Ele que é um pouco mais velho, tem 18 anos, foi um dos principais nomes do Sub-17 na temporada 2021, que ele jogou 31 vezes e meteu 10 gols. E em 2022, já no elenco Sub-20, ele jogou 37 vezes, algumas como lateral esquerdo, outras como meio-campista. Então, se a gente precisar de um lateral esquerdo, né, o Japa é uma alternativa, assim como o Denilson, que também tem uma formação por aqui. Falarei sobre ele daqui a pouco. Tá? Mas o Japa é um menino de muita qualidade técnica, outro que treinou recentemente com o profissional, e quem não apenas treinou, como até jogou pelo profissional do Cruzeiro, é o menino Josefer, ele que é um atacante de beirada, joga pelas pontas e na última temporada foi muito utilizado no Sub-20 do Cruzeiro como um ala direito, às vezes jogando até como lateral inclusive, tá? Ele jogou mais de 30 partidas pelo Sub-20 e entrou no segundo tempo em 3 partidas do elenco principal, inclusive o Josefer é campeão da Série B, porque ele jogou a Série B do Brasileiro. O Robert é outro ponta muito habilidoso, muito interessante, fez uma temporada 2022 bem legal, jogando ora pelo Sub-17, ora pelo Sub-20. Ele que ainda tem 17 anos, fará 18 no próximo mês de abril. Em 26 partidas pelo Sub-17, meteu 7 gols e fez 3 gols no Sub-20 em 13 jogos. Sendo que no Sub-20, normalmente o Robert entrava ali no segundo tempo, né? Não era titular, deve ganhar mais espaço a partir dessa copinha, é muito bom jogador. O Luiz Fernando é outro dessa geração 2005 também, um meio atacante de lado. Ele era jogador do Água Santa de São Paulo, veio para o Cruzeiro em agosto do ano passado, jogou 2 partidas pelo Sub-20 e 11 jogos pelo Sub-17. No Sub-17 ele marcou 3 gols, um contra o Vasco e 2 contra o Atlético Mineiro. Um numa vitória por 4-3 e outro na decisão do campeonato, ele fez o segundo gol na vitória por 2-1 no jogo decisivo. O Juan Gabriel é muito novo, 16 anos ainda, um meio atacante extremamente habilidoso, ainda não jogou pelo Sub-20 do Cruzeiro e na última temporada pelo Sub-17 foram 4 gols em 28 partidas. É bem provável que a gente veja o Juan Gabriel como um dos principais nomes do Sub-17 do Cruzeiro. No Sub-20 eu acho um pouco difícil ele ter muitos minutos, até porque tem uma galera boa na frente, mas se ele tiver um bom desempenho pode atropelar, né? Ele pode jogar como um meia mais aberto, pode jogar centralizado. O Denilson normalmente foi aproveitado pelo Cruzeiro como um ponta esquerda, embora ele tenha jogado como lateral no Guarani de Bagé e até no próprio Caxias, clubes que ele defendeu anteriormente. O Denilson é 2003, então essa copinha, essa temporada será o último ano dele no Sub-20, e eu vejo um potencial muito grande nesse jogador de ser aproveitado como um ala pela esquerda, né? Se a ideia do treinador for jogar com 3 zagueiros, isso pode valer até pro profissional mais pra frente, né? Dependendo do que ele arrumar. O João Rodrigues é outro meio atacante de lado, tem apenas 2 partidas pelo Sub-20 até aqui, um pouco mais de rodagem no Sub-17 e é um garoto que ainda tem 17 anos, né? Completará 18 aí durante a temporada. Confesso que vi muito pouco do João Rodrigues em campo para poder dar uma opinião sobre ele, tá? Mas tô querendo ver mais sobre o jogador porque eu já ouvi coisas boas sobre ele também. E pro comando de frente são 3 opções, tá? O Arielson foi o que acabou jogando mais vezes na última temporada, foram 33 partidas pelo time Sub-20, tendo marcado 13 gols, ele que é do ano de 2004, é um atacante que marcou alguns gols importantes aí na última temporada do Sub-20, foi um dos artilheiros do Campeonato Mineiro e acho que é o mais cotado para ser o atacante titular do Cruzeiro, pelo menos no início dessa Copa São Paulo, né? Até porque ele já tem um pouco mais de experiência, pelo menos aqui dentro do clube, né? Porque o Cauã é mais velho, tem 19 anos, completa 20 no próximo mês de março, ele que tá no Cruzeiro emprestado pelo Volta Redonda e já chegou a jogar no profissional do Voltaço. 1,89 m de altura, ele jogou a Copa São Paulo do ano passado pelo Volta Redonda e desde que chegou ao Cruzeiro marcou 10 gols em 15 jogos. E dessas 15 partidas ele foi titular em apenas 2, o que reforça aí o bom aproveitamento de gols em poucos minutos. É fato que ele lavou a égua contra alguns adversários de menos qualidade, né? Por exemplo, numa goleada contra o Serranense no Campeonato Mineiro ele fez 5 gols, mas se a gente pega a minutagem dele em campo, foram pouco mais de 400 minutos e ele fez 10 gols, isso é muita coisa. Então é um jogador que eu tenho bastante expectativa, quero ver mais dele em campo, assim como o Juan, que é muito jovem, foi artilheiro do Sub-17 do Cruzeiro no ano passado com mais de 20 gols, uma média assim de quase 1 gol por partida, jogou na seleção Sub-17 também. O Juan que ainda tem 16 anos, tá? Ele é de agosto de 2006, ou seja, ele pode continuar jogando no Sub-17 do Cruzeiro nessa temporada, mas como é um jogador
jogador que tem um faro de gol muito apurado, pode ser que já receba algumas chances aí na copinha, porque a facilidade que esse rapaz tem para fazer gol realmente é uma coisa que chama muito atenção, tá? E detalhe, gosta muito de fazer gol no Atlético Mineiro. Em 2022 ele jogou 4 clássicos, né, na categoria sub-17 e marcou em todos, tá? Foram 4 jogos e 6 gols, porque em 2 jogos ele marcou 2 vezes. Claro que a gente deve ter cautela, é um jogador muito novo, mas temos aqui um artilheiro em potencial que, se vingar o que promete, nós estamos feito. Então, para tentar botar no campinho aqui, eu diria as opções mais prováveis do Cruzeiro aí para jogar de fato na copinha, tá? Eu vou tirar aqui os goleiros, né? Os goleiros mais jovens, que eu imagino que serão reservas aí. O Everton também eu vou tirar dessa lista, porque ele nem deve jogar a copinha. O Henrique Silva e o Bruno Alves são também opções, zagueiros muito jovens que devem ganhar minutos. Até porque Copa São Paulo você joga com uma frequência muito grande, não tem uma recuperação legal entre as partidas, né? Mas uma dupla de zaga seria Pedrão e Rafael Silva, Tarcísio na lateral esquerda. Eu aposto bastante no Ítalo como titular na lateral direita, tá? O Vitinho é muito jovem, muito promissor, mas deve ser uma opção, o Mayan também. Aqui no meio campo imagino que o Malheiro e o Murilo serão opções de elenco, assim como o menino Jonathan. Coloco também aqui o Juan Gabriel como um meio atacante, o João Rodrigues, o Luiz Fernando também, Fernandinho aqui. E acho que um time base do Cruzeiro vai passar muito por esse desenho aqui, por esse esquema tático, tá? Obviamente que aqui tem muito mais do que 11 jogadores, mas vamos tirar aqui então o Juan, o Robert, estou tirando os jogadores que são um pouco mais jovens, tá? O próprio Guimeira e o Cauã, porque o Cauã fechou a temporada como reserva do Arielson, e o próprio Henrique acho que pode ficar também como opção. Se o Cruzeiro joga nessa formação aqui, ó, um 4-2-3-1, né, tendo pontas aí, Joseph Edenilson, Arielson como atacante, o Japa como camisa 10. A gente tem uma variação natural de esquema para jogar como o Ian, postado como um primeiro volante, Xavier e Japa como segundo homens de meio campo, num 4-3-3 um pouco mais pessolano, digamos assim. É só lembrar como era armado o time do Cruzeiro no Campeonato Mineiro da última temporada, tá? E aí só para explicar, o Henrique, o Guimeira, o Cauã, o Robert e o Juan são jogadores que eu acho que vão entrar bastante nesse time, especialmente Henrique, Guimeira e Cauã, que eu acho que são jogadores que estão na briga aqui por uma posição. E se a ideia do Fernando Seabra for utilizar uma linha com 3 zagueiros, ele pode, por exemplo, tirar do time aqui o Ítalo, que é um lateral direito. Acho que ele não vai tirar, até porque levou 3 laterais direitos, né? Mas joga com o Pedrão como um zagueiro, o Rafael Silva central e o Tarcísio pela esquerda, tendo 3 homens no meio campo, Joseph e Denilson fazendo o papel de alas, e você abre aqui a possibilidade para mais um atacante, que pode ser, por exemplo, o Cauã. Outra coisa que também pode ser utilizada, tira o Tarcísio, deixa ele no banco, bota o Rafael Silva como um lateral, um zagueiro lateral aqui pela esquerda, Pedrão pela direita, o Ian como um zagueiro de sobra, né? Aquele papel Lucas Oliveira, digamos assim. E aqui você pode colocar, por exemplo, o Henrique, que é um jogador que dá um pouco mais de força aqui para esse meio campo. Você joga com Henrique, Xavier, Joseph e Denilson como alas, o Japa como um 10 mais solto, tendo aqui uma dupla de ataque, ou ainda mais uma opção. Você pode tirar o Japa, botar mais um atacante, por exemplo, o Robert, que aí você pode jogar com o Robert numa beirada, o Guimeira entrando na outra e o Arielson como um atacante. Dessa forma sairia o Cauã Christian. Você tem aqui um 3-4-3 com muita profundidade pelos lados e meio atacantes que vão buscar o jogo por dentro. Enfim, gente, só tô dando uma viajada aqui nas opções para mostrar que o Cruzeiro tem aí uma série de jogadores, vários que estão no seu primeiro ano de sub-20, então a gente tem que ter paciência e lembrar que essa foi uma escolha do Cruzeiro em levar um elenco um pouco mais jovem, né, com jogadores de 16, 17, porque ganhar título em categoria de base é muito legal, a gente fica feliz, ainda mais a Copa São Paulo que não tem outras competições concorrendo, mas o que realmente importa aqui é o Cruzeiro formar jogadores que vão alimentar o elenco principal e vão futuramente virar dinheiro também, com o Cruzeiro vendendo esses caras, recebendo uma boa grana, porque a nossa recuperação financeira passa por isso e ela não vai acontecer da noite para o dia. E só passando rapidamente a campanha, o Cruzeiro joga aí no dia 2 de janeiro contra o Comercial, no dia 5 contra o Capivariano e no dia 8 contra o Penapolense. São os 4 times do grupo, os 2 primeiros seguem adiante para o mata-mata.
mata-mata. Tá feito então o panorama do elenco do Cruzeiro que vai pra Copinha. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Usa os comentários aí pra dizer quais jogadores você conhece, em quem você aposta mais, qual você acha que deve ser o time titular do Cruzeiro pra disputa. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!